Olá, chegamos ao nosso terceiro encontro nesse tema sobre a esperança. E hoje eu quero conversar com você sobre as contradições no caminho da esperança. Existe uma narrativa no Evangelho de João, capítulo 5, bastante interessante. Ela diz que existia uma festa acontecendo em Jerusalém, era uma festa longa, durava mais ou menos uma semana, e essa festa é registrada no Evangelho de João, do capítulo 5 até o capítulo 7. E o texto diz que, havendo a festa, Jesus estava indo para Jerusalém. E quando a gente espera que Jesus entre na festa, o texto diz que ele vai para Betesda. Betesda era um poço que existia em Jerusalém, onde habitava uma série de pessoas carregadas de enfermidades, coxos, cegos, paralíticos, que habitavam ali e ficavam ali na espera de que as águas se movessem, porque eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo descia dos céus e movia as águas, e quem descesse ou caísse primeiro na água era curado. E exatamente aqui que esse texto começa a nos ensinar sobre as contradições no caminho da esperança. A primeira grande contradição no caminho da esperança é exatamente esta, entre a festa e a tragédia. O texto diz que está acontecendo uma festa e a gente espera que Jesus vá para a festa, mas Jesus vai para Betesda. Betesda, conquanto habitado por doentes e toda sorte de infortúnios, o nome Betesda significa Poço da Misericórdia. E essa é a primeira grande contradição. Nem sempre na festa a gente encontra gente de esperança. Às vezes, é como cantou o poeta Frejá: quem ri de tudo é desespero. Às vezes na festa se esconde exatamente a tentativa de camuflar a dor, de se esconder das tragédias internas e pessoais. Mas ali, na realidade crua de Betesda, onde a tragédia está exposta, é que a gente aprende sobre a esperança. Porque ali, conquanto estejam cercados de miseráveis, de toda sorte de enfermidade, eles estão ali porque acreditam que o milagre é possível na vida. Essa é a primeira grande contradição. A esperança nem sempre está no meio da festa. Às vezes, na realidade crua, em preto e branco, é que a esperança brota. Porque na realidade crua, onde não podemos camuflar nem fantasiar as coisas, onde não se pode fugir, a única alternativa que se tem é enfrentar a vida com esperança. Porque do contrário, é desespero. A segunda grande contradição que esse texto nos apresenta na construção da esperança é apresentar exatamente a tragédia como o lugar fértil da esperança, aonde a esperança está por todas as partes. O texto diz que Jesus encontra ali um homem e ele está ali há 38 anos. E é neste encontro com este homem, no Poço de Betesda, que ele vai nos ensinando sobre a fertilidade da esperança em meio à tragédia. Ele nos ensina, primeiro, de que manter a esperança em meio à tragédia é não perder a dignidade da vida. Este homem tem 38 anos que é paralítico. No entanto, o texto diz, está ali um homem. Não é uma coisa, não é uma enfermidade, é um homem, é um ser humano. Alimentar a vida com esperança em meio às nossas tragédias é não perder a dignidade humana. A segunda coisa que esse texto nos ensina sobre esperança em meio à tragédia como campo fértil para a esperança é de que viver com esperança é acreditar que o ordinário da vida pode ser invadido pelo extraordinário. Quando Jesus pergunta: quanto tempo você está aqui? Ele diz, 38 anos. 38 anos de espera. 38 anos acreditando que um dia essas águas se movem e me curam. Mas ele diz, toda vez que as águas se movem, alguém desce primeiro a água e eu nunca sou curado. Que coisa extraordinária.
É exatamente essa crença de que algo extraordinário pode mudar o cenário da vida, de que um anjo vem, move as águas. Ter esperança no coração para o enfrentamento das nossas tragédias pessoais é acreditar sempre que o ordinário da vida, o comum, o dia a dia, pode ser vencido pelo extraordinário de Deus. Milagres acontecem. A terceira coisa que ele nos ensina como a tragédia, como campo fértil para a esperança, é que ter esperança é correr a corrida da fé quantas vezes forem necessárias. Quanto tempo você está aqui? Jesus pergunta. Ele diz 38 anos. 38 anos eu acredito que essas águas se movem, mas eu nunca chego primeiro nelas. Sempre alguém desce antes de mim. Mas toda vez que as águas se movem, eu tento. E tento de novo, e tento de novo, e tento de novo. Ter esperança é correr a corrida pela vida quantas vezes forem necessários. É não desistir nunca, porque o segredo da esperança está exatamente em esperar. Nunca foi curado, mas sempre que ouviu o burburinho das águas, sempre que alguém diz, o anjo desceu, as águas mexeram, ele tenta, e tenta, e tenta de novo. A terceira grande contradição que esse texto nos apresenta no caminho da esperança é exatamente a postura de Jesus. Depois que o homem lhe conta a história, Jesus volta-se para este homem e pergunta, queres ser curado? Que coisa interessante. A postura de Jesus em fazer essa pergunta e o homem responde, é evidente, quero, mas não tem ninguém que me põe nas águas. E Jesus então diz a ele, tome o teu leito, tome o que te aprisiona, tome o que te condiciona, levanta e vai para a tua casa. E de repente o texto diz, e aquele era um sábado. Presta atenção comigo. Ter esperança é acreditar que os condicionamentos da vida são quebrados pelo um mover, pelo um se levantar, pelo se pôr no caminho, pela disposição de se ir adiante. A postura de Jesus é uma confrontação contra toda e qualquer atitude que aprisiona o homem em sua própria tragédia, em sua própria desgraça. É um enfrentamento que diz que não podemos aceitar passivamente as circunstâncias que a vida impõe. Precisamos reagir, ter coragem de se pôr de pé, de não ficar preso ao leito, mas de se soltar dele. Precisamos aprender que, mesmo que as instituições nos queiram impor uma determinada direção, de que você é livre pelo poder de Deus para ir numa outra direção. É verdade. A esperança nem sempre brota na festa. Às vezes é quando a vida é crua. É verdade. Às vezes é lá no meio da dificuldade que a gente mais se alimenta da esperança. Mas, sobretudo, você precisa querer. E uma vez querendo fazer o caminho da esperança, precisa ter coragem de mudar tudo, de sair do leito, de acreditar na possibilidade de andar e de ir em frente, porque a esperança alimenta esse poder de novas atitudes para com a vida. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte.